Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos juntos preparando os jóias espirituais da nossa reunião de meio de semana, da semana 20 a 26 de outubro. Estaremos considerando o livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o capítulo 10. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos partes importantes de nossa reunião. E como dito inicialmente, juntos agora estaremos preparando nossas joias espirituais, que realmente está muito interessante. Então, já pega aí a palavra de Deus, seu telefone, papel e caneta e comece a fazer as suas anotações para que assim você também possa estar bem preparado, dar bons comentários, louvar o nosso soberano Deus Jeová e também fortalecer a fé de seus irmãos. Então, inicialmente, nós vamos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Eclesiastes, o capítulo 10, o versículo 12 até o versículo 14, que diz assim: As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice e as últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? Então a pergunta, de acordo com esses versículos, por que a tagarelice é perigosa? Então, resumi da seguinte forma: por que a tagarelice pode se tornar uma calúnia? A calúnia, segundo a palavra de Deus, é pecado. E na prática dela se torna um crime. Pode até ser preso caso condenado. Então, como cristãos, devemos prestar muita atenção no que falamos, pois as consequências podem ser graves, tanto em sentido espiritual, bem como criminal. A segunda pergunta de nossa apostila: que jóias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora, como de costume, iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e tecer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o capítulo 9, o versículo 3, que diz assim: Isto é algo aflitivo que acontece debaixo do sol. Visto que todos têm o mesmo fim, o coração dos humanos está cheio de maldade, e há loucura no seu coração durante a sua vida, e depois eles morrem. Esse versículo me faz pensar na seguinte questão: do que vale maquinar o mal contra o meu irmão? Do que vale ser uma pessoa tola durante a minha vida, enquanto eu poderia ter aproveitado e ter sido uma pessoa boa? Esse versículo me ajudou a entender que preciso usar minha vida com muita sabedoria, aproveitando todos os momentos para fazer o bem, não importa a quem, e tendo como objetivo principal agradar a Jeová. Capítulo 9, versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Eu posso usar esse versículo no ministério, mostrando para os moradores que, de alguma forma, acredita que os mortos continuam a viver e até que têm condições de causar mal a outros. Esse versículo é um afirmativo que os mortos simplesmente deixam de existir, caem no esquecimento. Isso vai ajudar as pessoas a ter um conhecimento exato da verdade. Capítulo 9, versículo 8. Sejam sempre brancas as suas roupas, e não deixe de pôr óleo sobre a sua cabeça. Esse versículo me ajuda a entender a importância de manter a minha vida pura diante da palavra de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus eu posso conseguir. No entanto, se faz de mim necessário estar sempre untando a minha cabeça, que pode se assemelhar a ter princípios e mandamentos diante de meus olhos, para que assim eu nunca se desvie das suas veredas. Capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a sua amada esposa, todos os dias da sua vida vã, que ele lhe deu debaixo do sol. Sim, todos os seus dias vãos. Que palavras lindas, principalmente para quem é casado ou está pensando em se casar. Pois o casamento é algo que deve ser duradouro até que a morte os separe. Esse versículo nos chama a atenção
que sua esposa é única e jamais devemos pensar em deixá-las, pois além de estar sendo contra o arranjo do matrimônio, estaremos desconsiderando essas lindas palavras. Desfrute a vida com sua esposa amada todos os dias. Capítulo 9, versículo 10. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Esse versículo, na verdade, é um choque da realidade. Todos nós iremos um dia morrer. Esse é o fim de todo ser vivo. Por isso, o texto salienta a necessidade de fazer tudo com força, determinação e entusiasmo. Preciso seguir esse conselho em todo momento de minha vida, amando minha família, ajudando o próximo, trabalhando com entusiasmo tanto para Deus, bem como para o meu patrão. Se eu fizer assim, terei aproveitado tudo que pude. Capítulo 9, versículo 11. Porque o tempo imprevisto sobrevém a todos eles. A nossa vida é apenas uma sombra, dura pouco tempo, e quando o imprevisto aparece, aí é que dura menos ainda. Diante dessa realidade ou dessa reflexão, preciso analisar como estou levando a minha vida, olhar e analisar se preciso fazer alguma mudança necessária para ficar melhor ainda como servo de Deus. Não posso perder tempo, pois na verdade não sei quanto tempo tenho. Sendo assim, preciso agir agora. E você? Já parou para pensar o que precisa melhorar? Capítulo 10, versículo 1. Assim como moscas mortas fazem o óleo do perfumista estragar e cheirar mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a glória. Esse versículo me ensina que apenas um ato de tolice pode acabar com toda a reputação que eu conquistei com tempo e esforço, me levando a refletir a necessidade de ter muita cautela nos meus atos e em minhas palavras, pois assim como uma mosca estraga um perfume, apenas uma tolice pode acabar com minha vida. Capítulo 10, versículo 8. Quem cava um buraco pode cair nele. Quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Esse versículo me ensina a necessidade de não fazer mal para outros ou maquinar maldade, pois todo ato de maldade que pratico pode ter consequências trágicas para mim mesmo. Sendo assim, preciso fazer o bem sem olhar a quem e nunca, jamais ter a tendência de praticar maldade, pois o único que sairá afetado é somente eu. Capítulo 10, versículo 16. Como é desastroso para um país quando o seu rei é uma criança e seus príncipes começam a se banquetear de manhã. Esse versículo serve para toda a área da vida, principalmente os que têm certa responsabilidade na família, no trabalho e até na congregação. Quando ajo com inexperiência, assim como uma criança, os que são liderados por mim acabam sendo negligentes nos seus afazeres. Isso mostra para mim que preciso ser sempre sábio para que possa ajudar a todos a darem o seu melhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que algum desses versículos, alguma dessas joias, possa ser de ajuda para você dar um bom comentário em sua congregação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.